Olá, pessoal! Hoje nós vamos retomar alguns exercícios que foram deixados para vocês antes das férias a respeito do Rio São Francisco. O Rio São Francisco foi um tema bastante abordado nas nossas aulas de geografia. Deixou para vocês, então, algumas questões para serem respondidas e nós vamos retomar para corrigi-las agora. Primeira questão, perguntei por que o Rio São Francisco é tão importante para a região Nordeste? Então, deixei algumas imagens aí para vocês observarem. A primeira imagem é da nascente, na Serra da Canastra, em Minas Gerais. E a segunda é um trecho do Rio São Francisco, na Bahia, no interior da Bahia. E nós discutimos e percebemos que é um rio importante porque ele abastece a região nordestina, as pessoas, a população nordestina, mesmo passando por um local muito seco, de poucas chuvas. Ele é um rio que, mesmo passando então por este sertão semiárido, ele consegue abastecer, produzir água, né? Para a população da região Nordeste, que sofre com muita estiagem. E de acordo com o que nós estudamos, estiagem refere-se à falta de chuvas. A outra questão que foi deixada para vocês foi pedido para que vocês justificassem por que ele recebe este nome, São Francisco. Vamos ver. Este rio tem esse nome porque ele foi descoberto no dia 4 de outubro de 1501 por Américo Vespúcio, e neste dia os europeus comemoram o dia de São Francisco. Daí batizaram o rio com o nome do santo, Rio São Francisco. No terceiro exercício, nós discutimos algumas atividades realizadas pela população local com as águas do São Francisco. Para que servem as águas do São Francisco para essa população? Então, na primeira imagem que nós vamos observar, ele abastece a população de água, né, com água, a população da zona rural e urbana, de 160 municípios ali da região. Então, a primeira imagem vocês estão vendo aqui, a mulher lavando roupa no Rio São Francisco. Já embaixo, a comunidade ribeirinha, lá em Piaçabuçu, em Alagoas. É uma região onde há muita pesca também. Então, ele fornece alimento. Foi o que nós discutimos. Além disso, ele contribui muito para a agricultura da região. Ele irriga, por exemplo, o município de Petrolina, o cultivo de manga e outras tantas frutas da região, o que fortalece o desenvolvimento de Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia. Além disso, ele produz energia para milhões de brasileiros, abrigando várias usinas hidrelétricas. As águas do São Francisco produzem usinas hidrelétricas. Também favorece a navegação, transportando objetos e pessoas de um lado para o outro. Estudamos a perenidade do São Francisco. Então, a Pro deixou disponível para que vocês repensassem e dissessem o que significa um rio perene e as causas que tornam o São Francisco perene. Então, nesta tarefa, nós observamos que o rio perene é aquele rio que não seca, mesmo no período de estiagem, onde as chuvas não acontecem. O Rio São Francisco é um rio perene, que nunca seca, mesmo em períodos de seca. E o Rio São Francisco é perene por quê? Porque chove muito na sua nascente, lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Além disso, é alimentado por vários outros rios afluentes, o que permite que ele nunca seque. De acordo com o que discutimos em aula, explique se você é contra ou a favor do projeto de transposição do Rio São Francisco. Vamos recordar o que significa este projeto? O projeto de transposição consiste em retirada da água do São Francisco e canalizá-la, distribuí-la em canais para levá-la em regiões de extrema seca. Então, consiste em desmatar grande parte da região, ou seja, derrubar árvores, mexer, né, na paisagem natural e formar canos, canais, onde levem essas águas
a população mais carente. Estas são imagens do complexo da obra de transposição do São Francisco, que tem extensão de 720 quilômetros, organizados em 2 eixos, e a água é transportada então por meio de canais. Observando as fotos, a gente pode perceber que grande parte da vegetação deste local foi retirada. A paisagem natural foi muito mexida. Na aula, durante as nossas aulas, a Pro explicou para vocês que existem pessoas, a parte da população local, ela é a favor deste projeto. Por quê? Porque ele favorece os sertanejos, ele abastece, o projeto vai ajudar a tirar a população local de uma situação muito desconfortável com a falta da água. Inclusive, discutimos essa imagem, que até o gado, né? Isso interfere até mesmo na pecuária, porque o gado sofre e acaba morrendo também de sede. Sem a água não tem como irrigar os pastos e eles acabam não tendo o que comer, acabam morrendo. E também discutimos que há um grupo de pessoas que é contra o projeto da transposição do São Francisco. Por quê? Porque esse projeto ele é muito caro e eles contam com projetos mais baratos, como por exemplo de cisternas. Falamos na aula que as cisternas são como as nossas caixas d'água, aquelas que nós temos em casa. Ela armazena a água da chuva e a população tem a possibilidade de usar essa água. A população tem a possibilidade de ir fazendo a manutenção, prevenindo para que ela não acabe. Com isso, não tenha que mexer tanto no meio ambiente. Ou seja, há projetos mais baratos do que mexer com esses grandes canais que vão encarecer e sofrer danos também no meio ambiente. De acordo com as nossas discussões de retomada, a pergunta é: você é contra ou você é a favor do projeto de transposição do São Francisco? Analise e registre a sua resposta. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.